Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Que é professor Marinaldo, mais uma vez aqui com vocês, graças a Deus. Eu venho hoje, gente, fazer a nossa revisão, né, dos nossos assuntos da segunda unidade, né? Porque hoje, se Deus quiser, né, logo mais teremos a avaliação de língua portuguesa. Antes, nós vamos fazer aqui a nossa correção, tá certo? Da aula de número 14, não é verdade? Então, rapidamente aqui, corrigindo as atividades, nós temos a questão aí de número 1, né, que vamos utilizar mais uma vez aí a composição de Martinho da Vila. Então, logicamente, você já leu, eu não vou ler aqui o samba enredo, né, mas você já deve ter feito a leitura para poder responder a primeira questão. Então, o comando da questão aqui, número 1, pede, né, que você leia mais uma vez, aí abre aspas, porque ele vai fazer uso aí dos versos, né, de alguns versos daquela composição. Então, eu tenho aí, ai de mim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei. Então, nesses três últimos versos da letra do samba enredo, que dão a chave para a compreensão do texto, o verso eu sonhei que não sonhava possibilita dizer que. Então, nós encontramos aqui como resposta de possibilidade, né, a que mais se aproxima aqui a esse verso, eu sonhei que não sonhava, nos permite aí, nos dá uma possibilidade, né, de pensarmos que o eu lírico, né, ele sonhou, né, eu sonhei que o conteúdo do meu sonho era realidade, né? Então, aqui temos a nossa resposta para a primeira questão. Para a questão do número 2, por que o eu poético diz ai de mim? Ora, ele se lamenta, né, ao conscientizar-se ali de que o mundo real, né, é muito diferente do mundo sonhado, do mundo desejado, não é isso? Então, temos esta percepção quando fazemos a leitura de todo o enredo, mas quando especificamente a questão pergunta sobre o eu poético ao verso ai de mim, né? Então nós já temos essa compreensão que é uma lamentação, né? Quando ele toma consciência ali de que o mundo real é muito diferente, né? Do mundo sonhado, do mundo desejado por ele, tá certo? Então, dando continuidade aqui, a questão número 3 agora, pede a releitura, né? Reler estes versos do samba enredo. Então vamos rapidamente aqui, ó. As mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados, tá certo? Então, com base no trecho lido acima e na letra do samba enredo, podemos dizer que, então veja, essa questão pede que você tenha a compreensão, tá certo? Do samba enredo, tá? E aí vai especificamente pedir sobre o trecho aí que acabamos de ler, que são esses 4 versos aí, né? Dessa estrofe, tá certo? Então, chegamos aí a uma possibilidade de que o eu poético sonha com a realidade em que não existe censura, e que as pessoas possam expressar o que pensam e sentem, tá certo? Dando continuidade, a questão de número 4, né, já diz assim, de acordo com seus estudos sobre o samba enredo, qual a alternativa que mais se aproxima do sonho de todos os sambistas? Ora, nós vimos aqui que o sonho, né, de todos os sambistas, podemos dizer, né, que toda a avenida, né, gente, cante com sua escola, né? O sonho de todos os sambistas é que a avenida cante com sua escola, tá certo? Claro, está entre aspas ali, a avenida cante, porque você sabe muito bem que não é a avenida, né? Nós estamos usando a avenida, simbolizando todas as pessoas que ali estão presenciando ao desfile, e o sonho do sambista é que todo mundo ali cante junto, né? Com a sua escola. Tudo bem, pessoal? E finalizando aqui a correção com a questão do número 5, ele quer saber, né, a questão quer saber
A linguagem empregada numa letra de samba-enredo é, ora, vimos aqui que é uma linguagem informal, né, uma linguagem próxima do dia a dia, muito acessível, né, às pessoas, é de larga compreensão, tá certo? Não usa nenhum recurso aí muito específico, no trato com a linguagem, as palavras são do dia a dia, e, logicamente, o uso de figuras de linguagem, né? Bastante figuras de linguagem, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham acertado aí. Vamos agora para a nossa revisão, tá certo? Essa é a nossa aula número 15. Estamos finalizando mais uma unidade, né? Graças a Deus. E vamos aqui fazer uma revisão. Lembrando que é algo bem rápido, tá, gente? Bem simplório, porque qualquer aprofundamento, você volta aí às aulas correspondentes a cada conteúdo, vai lá no canal do que mais e faz reassiste ao vídeo, né? Mas aqui, gente, é suficiente que nós vamos debater hoje, revisar, é suficiente para que você faça uma boa prova logo mais, tá bom? Então vamos lá. Gênero textual, poema, né? Nós aqui trazemos mais uma vez a definição da senhorita Marisa Lajolo. Poema é uma arte que o poeta constrói, né? Nós vimos isso bem especificamente. O poema é um conjunto, aliás, é um jogo com a linguagem, não é isso? Nós temos aqui o jogo com a linguagem. Duas definições, né? Se você for pesquisar, você vai encontrar mais. Então, eu trago aqui a porta, poema aí de Vinícius de Moraes, muito legal. Então, veja, sou feita de madeira, matéria morta, não há nada no meu mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então aqui eu trago, gente, esse poema muito bonito, né, legal, só para exemplificar o seguinte, né, nós temos aí a estrutura de cada linha poética dessa, né, que é, cada linha poética eu chamo de verso, né, o que é o verso? É onde justamente o poeta externiza ali as suas palavras, é o verso poético, né. Então, eu posso dizer que verso é cada linha aí do poema, tá? A este conjunto de versos eu chamo de estrofe. Então, nós temos aqui uma composição, né, feita por 4 estrofes, onde cada estrofe possui 4 versos. Estão percebendo isso aí? Então, está bem destacado ali, ó, verso, 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 esse conjunto de versos, eu tenho a estrofe, tudo bem? Então, quantas estrofes há no poema A Porta, né, de Vinícius de Moraes? Quantos versos há na terceira estrofe? Ali está verso, tá, gente? Mas entenda que versos, né, há na terceira estrofe. Então, nós vimos que há 4 estrofes, na verdade, e que essas estrofes, né, também possuem, cada estrofe, 4 versos. Então, voltando aqui, então vejam que eu tenho 4 estrofes, ó. Pode ver aí, né, a formação aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto o pulsão em cima, aqui, ó. Primeira estrofe, né, 1, 2, 3, 4 versos. Esse conjunto de versos forma uma estrofe. Então, eu tenho aqui mais 1, 2, 3 estrofes, cada estrofe tem 4 versos, tá certo? Então, nós respondemos aqui as 2 perguntas relacionadas ao nosso poema. Então, fechando aqui, poema é um gênero textual do universo literário que apresenta características formais e temáticas que permitem sua identificação entre outros gêneros. É dividido em versos e estrofes, cada estrofe é constituída por verso. Então, aqui, claro, nós sabemos que tem a questão da rima, né? Então, além disso, né? Mas aqui trazendo rapidamente essas 2 informações aí para vocês, tá bom? Então, o que ele quer dizer aí com esta permissão de sua identificação entre outros gêneros? Você olhando para um poema, você lendo um poema, o gênero, né, esse gênero textual,
você percebe que é muito diferente de uma leitura, por exemplo, de uma bula, né, que é outro gênero, da própria charge, que é um outro gênero. Então, vocês viram que gêneros textuais existem muitos, não é verdade? Então, aí o poema dá essa identificação entre outros gêneros por essas particularidades aí, tá certo? É isso que ele quer dizer aqui para nós. Bom, então aqui, poema rapidinho, bem tranquilo, né? Dando sequência aqui à revisão. Vamos ver agora um pouquinho de verbos de ligação, tá certo? Então, vimos que verbos de ligação são aqueles que não exprimem propriamente a ação. Vocês sabem muito bem que dentro da oração, a frase para ser oração ela tem que ter verbo, não é isso? Não há oração sem verbo. A oração é aquela frase que tem verbo. E o verbo, muitas vezes, né, ele vai apresentar a ação, né, realizada pelo sujeito, tá certo? E às vezes esse sujeito ele também pode receber a ação, mas aí é uma outra situação verbal, tá? Quando a gente vai tratar de voz do verbo, tá? É uma outra situação. O que eu quero que vocês compreendam aqui é o seguinte, que o verbo de ligação, ele não vai exprimir propriamente esta ação. Por isso que ele já tem esse nome, né? Ele apenas vai ligar o sujeito ao seu predicativo, ou melhor, o predicativo, né? Já que está dentro do predicado, né? Na ordem direta é sujeito, predicado, então, melhor dizendo, o predicativo que está dentro do predicado liga-se ao sujeito por meio desse verbo de ligação, certo? E é isso que nós vamos ver aqui, tá? Então, pegando aqui o exemplo, né? Observe o sentido do verbo andar nestas frases. Eu ando muito preocupado com você. Veja que é um sentido de estar, né? A pessoa está preocupada, não é que ela anda, literalmente está andando, né? Ela está preocupada. Capta aí o sentido que é muito importante em compreensão dessas situações pelo sentido do verbo. Muito melhor você compreender assim do que tentar decorar, né? Não tem como decorar a linguagem, você tem que compreender a sua linguagem, tá certo? Na nossa aqui, o nosso código, nossa língua portuguesa, né? Então, eu ando 5 quilômetros todos os dias, sentido de percorrer. Então, veja que há dois sentidos aí, o mesmo verbo, né? Um com o sentido de a ação mesmo de percorrer, de literalmente andando, o outro andar no sentido de estar preocupado, né? O de cima, eu ando muito preocupado com você. Então, entendamos que, como é possível notar na primeira frase, ando é um verbo de estado, ou seja, ele é de ligação, né? Porque ele não não tem essa carga significativa de demonstrar a ação de fato. Ele tem ali um outro sentido, o sentido de estar preocupado. É um estado que a pessoa se encontra, é uma situação. Logo, ele é considerado aí de ligação nesta situação. Já na segunda frase é um verbo significativo. O que é isso? Ele diz exatamente o que o sujeito está fazendo, né, no sentido prático, assim, ação, né? A ação de andar mesmo, 5 quilômetros. É isso aí que ele está dizendo. Então, observe essa diferença. É o mesmo verbo, mas em determinado momento ele com sentido de uma dada situação, né? A pessoa está, é um estado, a situação está preocupada, é um estado, né? Então, ele não tem carga significativa, ele apenas liga, né? Ele liga ali o sujeito, ó, o sujeito aqui é eu, não é isso? Eu ando muito preocupado. Veja que se eu eliminar aqui o verbo ando e tirar muito aqui o advérbio, né, de intensidade, eu compreendo, ó, eu preocupado com você. Percebeu que a carga de significado está no nome, está na palavra preocupado e não está no verbo? Então ele apenas está fazendo uma ligação, tá? Entre aqui o preocupado ao sujeito da oração, que é o pronome eu ali, tá certo? Então é por isso que dizemos que ele não tem carga significativa. E assim ele será tratado como verbo de ligação. Já no exemplo aqui abaixo, ó, eu ando 5 quilômetros. Veja que se eu tirar, eu digo assim, ó, eu 5 quilômetros. Eu o quê? Poderia ser até eu nadei, eu nado, né? Eu corro. Percebeu que isso aí não é apenas de ligação? Ele traz a carga significativa, a ação realmente realizada pelo sujeito ali, pelo pronome eu, né? O sujeito. Estão compreendendo isso aí, pessoal? Então vamos lá. Então aí para uma breve revisão, né? Sujeito
o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então, o ser sobre o qual se declara alguma coisa é o sujeito da oração, tá certo? Predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, toda a informação, tudo que é falado sobre o sujeito é o predicado. Tudo bem? Bom, fiz a revisão aí para você relembrar esses conceitos, porque eles são bem importantes, né? Sabemos que a oração tem dois termos essenciais, né? O sujeito e o predicado, e há momentos que tem apenas o predicado. Na verdade, há apenas o predicado. O sujeito pode estar oculto, ou até mesmo ser um sujeito inexistente, não é isso? Mas, voltemos aqui à nossa aula de revisão referente ao verbo de ligação, tá? Então, vamos olhar aqui nos grupos de frases que seguem, né? Nós vamos indicar aquelas em que o verbo destacado não é significativo, tá certo? Então, veja, os preços permanecerão elevados, tá? Vejam que aqui, ó, permanecerão elevados este mês, né? Na frase de baixo, né, na oração de baixo, Luiz e Antônio permanecerão na praia esta semana. Gente, quem aí, aliás, qual, né? Em qual momento, porque o verbo é o mesmo, permanecer, permanecer. Em ambas situações, eles estão no futuro, na verdade. É uma ação para o futuro. Luísa e Antônio permanecerão na praia esta semana. Você acha que este aí não é significativo? Ou você acha que é o de cima? Os preços permanecerão elevados este mês? Qual dos dois? Né? Vai pensando aí que logo nós vamos responder. Ó, fiquei estupefato com o que vi, né? Fiquei estupefato com o que vi. Sujeito, eu, né? O professor não aparece ali, ele está oculto, né? Você sabe que ele está oculto na desinência do verbo, que é a parte final do verbo aqui, eu fiquei, eu fiquei estupefato. O que é estupefato? Fiquei paralisado, né? Fiquei parado, assim, sem ação, não é isso? Então, eu fiquei estupefato com o que vi. Fiquei no cargo durante 2 anos. Ana Lúcia ficou com o Rodrigo na festa. Então, gente, quem aqui não é carregado de significado, né? Qual verbo aqui destacado ele não é significativo? Ou quais? Então, vejamos que na letra A permanecerão, se eu retirá-lo, eu entendo que os preços aqui, o sujeito, né, os preços elevados este mês. Percebam que é possível compreender que quem está elevado, né, ou estão elevados este mês, são os preços. Então, permanecerão aqui, ele não é significativo, tá? Estão entendendo agora melhor isso aí? Ele faz a ligação, né, entre a palavra elevados, tá? Que está no predicado. O predicado é aqui toda informação sobre o sujeito da oração, né, a partir do verbo aqui, ó. Permanecerão elevados este mês, tá? É o meu predicado. Elevados informa algo sobre os preços. E aí, por meio do verbo permanecer, que está no futuro, permanecerão. Então, observem vocês que aqui ele faz apenas uma ligação, tá? Entre uma informação que refere-se ao sujeito. Já na oração de baixo, Luiz e Antônio permanecerão na praia. Este sim é significativo, porque se eu retirar, eu fico Luiz e Antônio na praia esta semana. Então, veja que eu perco o significado, né? Porque você pode compreender outra situação. Se você botar Luiz e Antônio dormirão, né? Luiz e Antônio correrão, percebeu essa diferença? Tá? Já aqui, ó, eu estupefato. Estupefato com o que vi. Perceba que fiquei aqui, o verbo ficar, ó, fiquei. Se eu retirar, eu tenho toda a compreensão da estrutura. Estupefato com o que vi. Estupefato, eu, estupefato, né? Então, veja que ele é de ligação também, porque ele não tem carga significativa. Já aqui, ó, fiquei no cargo durante 2 dias, eu no cargo. Veja, eu no cargo. No cargo não me diz nada sobre o sujeito. Preciso do verbo. Eu posso dizer que eu subi no cargo, ou subi de cargo. Posso dizer que eu dormi no cargo, metaforicamente, né? Então, veja que esse verbo é significativo e não é considerado de ligação por isso, tá certo? Então, os verbos de ligação, espero que vocês estejam compreendendo aí, são aqueles que não carregam carga significativa, eles apenas desempenham essa função de ligar,
de ligar uma característica, uma informação sobre o sujeito, né? Esta informação sobre o sujeito é o próprio sujeito. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá certo, pessoal? Ó, Ana Lúcia ficou com o Rodrigo na festa, né? Ana Lúcia ficou, né? Poderia ser Ana Lúcia namorou, Ana Lúcia estudou até numa festa, seria engraçado, né? Mas só para você compreender que aqui o verbo ele é significativo, então ele não é de ligação, tudo bem? Bom, então uma pausazinha, rapidinho aqui, nossa revisão, né? Olha aí, Dona Coruja fazendo a revisão, que ela vai fazer prova também hoje, né? Se Deus quiser. Então, sigamos aqui, pessoal, com a nossa revisão, com a nossa aula 15, agora falando um pouco do predicativo do sujeito, tá certo? E o que é o predicativo do sujeito? Ora, falamos antes de verbo de ligação, vê que coisa, né? Que é o verbo que liga uma característica do sujeito, né, ao próprio sujeito. Onde é que está essa característica no predicado? Então, é justamente, gente, esta palavrinha, tá? Que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito que eu chamo de predicativo do sujeito, tá? Porque ele está lá no nosso predicado. E aquela palavra que dá justamente um atributo, né, uma qualidade ao sujeito, é o meu predicativo do sujeito. Então, revisando aqui, ó, sujeito, o ser, estou sempre revisando isso para você ir resgatando, não é para você decorar, não. Você tem que compreender que as orações têm duas estruturas, tá? Essenciais. Sujeito e predicado. Repito, claro que haverá momentos que o sujeito é oculto ou inexistente, então oração vai ter predicado sempre, porque não existe oração sem verbo, tá certo? Existe frase, que é a frase sentido completo, né? Anunciado sentido completo sem o verbo. Já a oração, ela tem o verbo e poderá ter sentido completo ou não. Acho que vocês estão lembrados disso aí. Então, o sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, né? E o predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, vejam bem, já partindo aqui para a resolução de questão para a revisão, veja, assinala a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Ora, você já sabe que o predicativo do sujeito é uma palavrinha que está no predicado que informa algo sobre o sujeito, não é? Então, a letra A pode, ela acha minha camiseta feia. Quem acha minha camiseta feia? Ela, né? Então, tem um sujeito aí, pronominal, ela. Tudo bem? Agora me diga, minha camiseta feia é uma característica do sujeito? Não, não é? Não está dizendo sobre, não está falando sobre o sujeito, não é verdade? Pedro chegou exausto. Exausto. Gente, chegou exausto é o predicado? Quem é o sujeito? Pedro. Exausto, informa algo sobre o sujeito? Informa. Quem é que está exausto? Quem chegou exausto? Pedro. Então, eu posso dizer que aqui é o meu predicativo do sujeito. Então, eu já encontrei aqui minha resposta, né? Pedro chegou exausto. Então, a alternativa em que há predicativo do sujeito é esta, tá certo? Exausto é uma palavrinha dentro do predicado que diz respeito ao meu sujeito desta oração. Então, por isso que eu vou chamar aqui de predicativo do sujeito. Mas vamos analisar as outras, tá? Vamos analisar as outras também. Maria abriu o presente de Natal. Quem abriu o presente de Natal? Maria. Quem é o predicado? Abriu o presente de Natal. Gente, essa informação, presente de Natal ou de Natal, diz alguma coisa sobre Maria? Não. Veja que o verbo aqui, abriu, é bem significativo. Está dizendo a ação cometida pelo sujeito aí, Maria. Né? Ó, o menino abriu a porta da sala. A porta, ou a palavra da sala, ou todo esse conjunto aqui, diz alguma coisa sobre o sujeito? Não. Veja que o verbo aqui, abrir, né? O verbo abrir, o menino abriu a porta, ele é significativo aí, o verbo abriu. Né? Então, dá toda a informação aí da ação cometida pelo sujeito. Então, não tenho aqui nenhum verbo de ligação, logo não vou ter uma palavra aqui que está caracterizando o sujeito. Então, não vou ter aí o predicativo do sujeito, não é isso? Ó, o professor encerrou a aula de inglês. Quem encerrou a aula de inglês? O professor. Esse verbo é significativo. Então, veja, uma coisa que você pode observar, o verbo foi significativo, ele não vai ser de ligação.
Se ele não vai ser de ligação, ele não vai justamente trazer após ele, na sequência, ele não vai trazer um termo que vai se referir ao sujeito, não vai ter o predicativo do sujeito, tá certo? Basicamente por aí, tá bom? Fechando aqui, né, essa característica atribuída ao sujeito, né, ligada a ele em geral, tá? Em geral, por meio de um verbo, como os verbos de ligação, chama-se predicativo do sujeito, tá certo? Então é isso que eu quero que você compreenda, tá? Característica atribuída ao sujeito, ligada a ele, né? Em geral, está ligado aí pelo verbo de ligação, é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom, calma, tá? Eu sei que tá meio puxado, muita informação. É uma aula de revisão, gente, tá certo? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo, tá certo? Fiquem bem tranquilos. Sigamos aqui com nossa revisão agora, tratando das orações coordenadas, tá certo? Então, já trago aqui uma questão, porque a gente usa a questão para revisar, né, nossos conhecimentos. Então, veja. Aí, ó, assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. Opa, professor, agora eu vou desistir mesmo, não estou entendendo mais nada, não lembro. Olha, gente, rapidamente aqui, oração coordenada, né? Você já sabe que oração tem o que mesmo, eu venho falando aqui na revisão toda, né? Oração tem verbo, tá? Então, eu já sei que oração tem verbo. Ora, por que coordenada? Por que ela é coordenada? O que é uma coordenação? São orações que estão ali, uma após a outra, né? Juntas, formando um sentido, tá certo? Mas entendam, ela é coordenada porque ela é independente. E, professor, eu não estou lembrado do que é isso. O que é oração independente? Independente sintaticamente. O que é isso? Que ela tem sujeito, ela tem predicado, ela é completa. Então, ela é independente. Então, se ela é uma oração independente, ela vai ser coordenada porque ela vem uma após a outra, né? Fazendo uma ligação aí, formando parágrafos, formando períodos, né? Melhor dizendo, períodos, parágrafos, não é isso? Formando o texto, tá? Então, voltando aqui para a oração coordenada, ela é coordenada por isso aí que eu acabei de dizer, né? Ela é independente sintaticamente e vejam só, ela pode ser classificada em dois tipos, ou ela é sindética ou ela é assindética. O que é a oração coordenada assindética? Gente, assindética, ó, veja, vou botar o cursor em cima, tá? Aqui, ó, esse A é negação. Sindética, vem de síndeto. Síndeto quer dizer conectivo, conjunção. O que quer dizer isso? Aquele que junta, aquele que liga. Junta o quê, professor? Junta as orações. Então, as orações coordenadas, tá? Então, as orações coordenadas que não têm conjunção, elas são chamadas de coordenadas assindéticas. Professor, como é que eu vou saber isso? Analisando o texto, tá? Analisando as frases, e aí eu vou perceber quem tem conectivo e quem não tem. Quem tem será chamada de coordenada sindética, tá? Aqui, ó, sindética. Se não tem, assindética, tá? Professor, por que não tem outro S aqui? Para melhorar o som, né? Senão eu ia dizer assindética. Então, esse S aí, ele entra com um elemento de ligação, tá certo? Isso aí é outra história, em processo de formação de palavras, nós estudaremos isso na próxima unidade, se Deus quiser, na terceira unidade, e aí eu explico melhor essa parte aí. Se eu não lembrar, você me lembra. Eu sou olhar assindética, o senhor disse que recebia mais um S ali, por isso. No processo de formação de palavras, a gente explica melhor isso aí, nós abordaremos melhor. Eu quero que você entenda o seguinte, oração coordenada assindética é aquela que não inicia-se por conjunção, por síndeto, por conectivo, é tudo a mesma coisa. E a oração coordenada sindética é aquela que é iniciada por conjunção, por conectivo. Então vamos lá, vamos analisar aqui a questão e ver a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética, ou seja, ele quer a única alternativa que vai acontecer da oração não ter conectivo, tá? Então vamos lá.
Vamos analisar aqui. Defenda a vida, vírgula. Denuncie a violência contra a mulher. B. Ele trabalha em casa e, olha aqui um conectivo, ó, um síndeto aditivo, né? Que nós sabemos que as orações coordenadas, sindéticas, ela se subdivide, olha, elas, né? Se subdividem em 5 classificações, né? Eu tenho a aditiva, a alternativa, a explicativa, não é isso? A conclusiva, a adversativa, não é assim? Então, 5 classificações. Então, aqui eu já encontrei um conectivo, então letra B não vai ser resposta, né? A tecnologia é um bem, mas, olha aí o nosso conectivo adversativo, tá? Então, aqui não vai ser resposta, porque ele quer a oração que não tem. Ele quer a assindética. Aqui ela torna-se sindética, porque ela tem conectivo. Tudo bem? Quer chuva, quer, não iremos à igreja. Olha, quer, se você for lá no seu material, você vai ver que está dentro das alternativas, das orações coordenadas sindéticas alternativas. Então, se tem síndeto, coordenada sindética. Ele quer o que? O enunciado? As assindéticas, as coordenadas que não têm conectivo. É isso que a questão está pedindo, tá certo? Cuidado com seus pensamentos, pois é uma conjunção. Então, temos aqui a oração coordenada sindética, que nessa classificação, neste sentido aqui, é explicativa, né? A oração. Então, resposta, gente, é a letra A, não é isso? Letra A não tem conectivo. Então, a única alternativa que possui oração coordenada sindética é a letra A. Ó, defenda a vida, ó, defenda a vida. O verbo ali está até no imperativo, né? Defenda a vida, ó, denuncie a violência contra a mulher, né? Denuncie a violência contra a mulher. Veja que essas orações são coordenadas, tá? São independentes sintaticamente, porque elas têm sujeito e têm predicado. Professor, o sujeito aí está oculto, né? Defenda você a vida, não é? Não modo imperativo, né? Nós temos um pronome de tratamento aí no nosso modo imperativo. Não aparece, mas nós sabemos que quando conjugamos é desta forma. Então tem sujeito, tem predicado. Quem é o predicado? Defenda a vida. Quem é o predicado da outra? Denuncia a violência contra a mulher. Quem é o sujeito? Você. Ele não aparece, mas ele é oculto. Então eu tenho 2 orações independentes ali sintaticamente. Estão entendendo isso aí? Então, se elas são independentes sintaticamente, tem sujeito e predicado, são completas. Então, se elas são completas, elas são coordenadas, tá? Porque as orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. Agora, se ela vem com conectivo ou não, aí eu dou a classificação. Conectivo, sindética. Sem conectivo, assindética. E a questão pedia isso. Oração coordenada assindética. As demais, né? Nós temos os conectivos aí que estão destacados em vermelho, já fizemos a análise, então não vou repetir aqui, por isso, já fizemos a análise, não é? Seguindo, aqui mais uma questão, ó. A única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa, veja agora que ele quer, desculpem, veja agora que ele quer, a questão quer uma classificação, ele quer uma classificação, né, que possa ser classificada coordenada sindética alternativa. Então, ele já está dizendo que ela é coordenada, que ela tem conectivo e que ela vai ser alternativa, né? Coordenada sindética alternativa. Então, qual é? Então, você, lembrando aí da classificação, lembrando dos conectivos, você consegue responder tranquilinho, né? Veja, não vou comer pizza, nem, você sabe que nem, ele é o E, mas o advérbio não. Ele está dentro, né, da classificação das orações coordenadas sindéticas aditivas, não é? Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. Você sabe que o mas está dentro das orações coordenadas sindéticas adversativas, não é? Aqui, previna-se, use camisinha, né? Use preservativo. Aqui não tem nenhum conectivo, né? Ela vai ser aí a sindética. Então, não vai nem ser resposta para nós, porque ele quer sindética alternativa. Ó, irei de ônibus ou pegarei um táxi. Ou, nós sabemos que é um conectivo que inicia, né, a oração coordenada sindética alternativa, né? Então, aqui é a nossa resposta, na verdade, é a letra D. E a de baixo, professor, estou doente,
Por isso, não irei trabalhar. Por isso, né? Por isso, a estrutura que faz parte da classificação das orações coordenadas sintéticas, o que? Conclusivo, né? Cuidado para não dizer explicativo. Muita gente acha que o por isso é explicação, é conclusão. Tudo bem, pessoal? Então, sigamos, né, aqui com nossa revisão. Então, aí estamos chegando próximo aqui, tá, pessoal, ao término dessa revisão. Eu sei que fica um pouco cansativo, né, você só ouvindo aí, mas tenta resgatar aí, puxar pela memória, tá, os conteúdos que vimos ao longo dessa unidade, que logo mais vocês farão uma boa prova, se Deus quiser. E agora, uma foto aí de um animal sorrindo, né? Na verdade, se isso fosse possível, né? Será que os animais sorriem, pessoal? Vejam só. Botei aqui essa imagem porque nós vamos falar agora, fazer uma revisão sobre o gênero textual e trata da piada, né? O gênero textual piada, melhor dizendo. Então, eu trouxe a clássica, né? Vocês já devem estar até meio assim cansativos de ver essa mesma piada, né? Mas ela é histórica, ela é um clássico. O menino vendendo laranjas num cruzamento ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? E o menino vai responder, né? É claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando: olha o doce, né? Então, piadinha aí, né, clássica que muita gente usa, muitos artistas, né, comediantes famosos, inclusive, usam, né? Então, temos aqui para nosso exemplo do gênero textual piada. Bom, então, as piadas são narrativas, né, mínimas aí, né, ou diálogos breves. Vimos aí um pequeno diálogo breve, né, que se transmitem de forma oral, né? Você, quando vai contar uma piada, você não escreve. Ah, professor, mas só acabou de ler uma piada para mim. Claro, eu li porque tem que dar o exemplo, né, a vocês dessa forma, mas eu poderia ter contado aqui. As piadas, geralmente, elas são transmitidas de forma oral, não é verdade? Você já contou uma piada para o seu colega? Você escreveu a piada e pediu para ele ler ou você foi de forma oral, não é? Então, elas apresentam desenlaces, né, inesperados. Você espera, o que é isso? O desfecho, né, o término da piada, você está esperando uma coisa e vem outra. É isso que gera o humor, a comicidade, né? Que eu já expliquei para vocês aí em outro momento que os gramáticos chamam isso da quebra do pressuposto, né? Você espera algo e vem outra coisa e isso gera o riso. Então é sem lógica, né? Irracional ou inapropriadas, mas a finalidade é provocar o riso, né? Nós vimos isso aí. Bom, então aqui, como poderia ser abordado, né? Como é que poderia ser feita uma questão trazendo esse tipo de gênero? Então, ó, leia o texto abaixo e depois assinalar uma alternativa correta sobre ele. Então, ó, doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, né? E da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que ele oferecer comida, né? Então, o texto acima é do gênero piada, o texto acima é do gênero entrevista, o texto acima é do gênero propaganda, o texto acima é do gênero receita. Então, vejam como há essa diferenciação, é perceptível, né? Que é do gênero piada, não é, pessoal? Nós sabemos aí, com esse contato que nós temos com os gêneros textuais, né? Ao longo da nossa vida estudantil, nós vamos percebendo aí os diversos tipos que existem, que são muitos, né? Você não vai estar decorando o gênero, né? Você vai estudando ao longo de sua vida de estudante, vai compreendendo ali, vai vendo, de acordo com a característica de cada um, o tipo, né, do gênero. Então, aqui nós temos o gênero piada, tá? Olha a corujinha aí na revisão, ela vai ter uma boa nota, viu? Espero que vocês estejam estudando assim. Bem semelhante à corujinha. Eu sorri aqui porque eu estou parecendo essa coruja, então não o meu rosto aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. E essa imagem aí, pessoal, lembra o que para vocês? Carnaval, né? Batuque, frevo, né? Samba, né? Nós vimos o samba aqui, tá? Nós vimos o samba. Bom, nós vimos aqui também, né?
esse gênero aí, vamos ver rapidamente aqui, relembrar, né? O samba enredo é um subgênero do samba, né? Utilizado para puxar o desfile das escolas de samba durante o carnaval. Nós vimos isso, né, gente? Que samba enredo ele é produzido ali naquele momento específico da festividade, né, do carnaval, para uma determinada escola de samba, né? Cada escola vai ter o seu enredo, que é uma história que é contada, e samba enredo que vai ser sambado, né? Foi isso que nós vimos aí. Qual o surgimento desse estilo aí, né? Podemos dizer assim. 1930, né? É considerado uma evolução dos sambas tocados durante os desfiles. Então, atualmente, o samba enredo é composto para durar todo o desfile, cerca de 1 hora. E é item importante na avaliação das escolas de samba. Então, gente, quando, né, antes de tudo isso, né, que nós estamos pedindo a Deus que nos permita, né, voltarmos à nossa convivência com mais coletividade, mas antes de todo esse momento de isolamento, quem acompanhava, via pela TV, né, existem 2 locais no país que se destacam com o desfile, ou os desfiles de escolas, né, de samba aí, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, o samba enredo aí surge, né, para esse momento mais específico, como eu disse, cria-se ali uma história, vai ser item importantíssimo para a avaliação dessas escolas por parte dos jurados, né, que fazem aí a avaliação. Então, são essas informações que eu quero trazer aqui para vocês, tá certo? Bom, e o que poderia ser questionado, né, para você verificar esse seu conhecimento sobre o samba enredo? Sabemos que a linguagem empregada gente, você vai marcar aí verdadeiro ou falso, não é? É uma linguagem informal, é uma linguagem própria do dia a dia, acessível e poética, desculpa. Ou seja, tem figuras de linguagem, verdade, né, gente? É uma linguagem próxima do dia a dia. O que é isso? Simples, né? Muitas pessoas usam, não há problema de compreender uma determinada palavra, não tem que estar ali preocupado com o significado, porque ela já é do dia a dia, bem conhecida. Acessível e poética, aí veja, sem figuras de linguagem, sem não, né? Ela tem figura de linguagem. Informal, distante do dia a dia, ela é distante do dia a dia? Não, ela é próxima, né? Então eu tenho aqui, ó, V, aqui é falso, né? Porque é sem figura de linguagem, aqui é falso. Está V, mas é falso, tá, pessoal? Corrija aí, por favor. Ela é informal, é verdade, mas ela é distante do dia a dia, não. A informalidade está muito próximo do dia a dia. Então aqui é falso. Então, VV, falso, falso, tá certo? Bom, gente, é isso. Estamos encerrando, né, mais um semestre, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, né? Peçamos a Deus saúde e proteção. E finalizamos, né, mais um semestre de trabalho, tá certo, pessoal? Teremos aula, né, próxima semana, se Deus quiser. E eu encerro aqui com essa mensagem, né, que é de sempre que eu deixo, tá? Fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa prova, viu? Até mais tarde, se Deus quiser.